A graça e a paz do Senhor a todos. Queridos, a meditação de hoje encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 4, no verso 31 a seguir. Diz assim a palavra. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele lhes trouxe aviso dizendo, não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. E ele chamou-a, e veio ela e disse, toma teu filho. E veio ela e prostrou-se aos seus pés e se inclinou em terra, tomou seu filho e saiu. Amados, embora esse texto tenha inúmeras lições, eu quero falar um pouco sobre oração. Obviamente, todos nós cristãos, assim como os próprios discípulos, temos alguma dificuldade com oração. É bem verdade que todos nós oramos, ou pouco ou muito, porque sem oração não é possível sobreviver. Não é possível que tenhamos vida sem oração. Não é possível um cristão que se declara cristão viver sem oração. Portanto, eu separei aqui algumas coisas. Primeiro, a nossa oração talvez não surta o necessário efeito, naturalmente por falta de fé, porque é um elemento sem o qual a oração não existe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não existe nenhuma oração que pudesse agradar a Deus que não fosse baseada na fé. Então, o que falta na nossa oração, além da fé, que muitas vezes tem sido esse empecilho, falta também convicção. Observe bem que Geazi, ele era uma espécie de auxiliar do profeta, espécie de secretário do profeta, e ele tem agora uma grande oportunidade que poderia ser transformada num grande privilégio. Ele poderia agora, com a bênção do seu mestre, com a bênção do profeta, fazer uma oração ressuscitando aquele jovem, e naturalmente seria para ele uma experiência grandiosa. Mas Geazi, ao invés disso, ele coloca o bordão sobre o rosto do menino, e o bordão por si só não tem qualquer poder, não faz mágica, e ele então volta e diz para o profeta, não deu certo. O que faltou em Geazi, naturalmente além da fé, foi convicção, amados. Não se pode fazer as coisas como fazemos com essa falta de convicção. Sem a fé é impossível. E sem a convicção seria proporcional à fé. Ela precisa existir, porque não se faz alguma coisa sem acreditar no que está sendo feito. E por vezes você e eu fazemos isso. As nossas orações são repetições de outras orações que por sua vez já não tinha convicção, e agora então passa a ficar ainda mais difícil. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê graça, que aumente a nossa fé, robusteça a nossa fé, mas que acima de tudo nos dê convicção para orar, muito principalmente nos dias em que vivemos. Segundo lugar, falta em nós envolvimento quando oramos. Perceberam vocês que o profeta não só estendeu as suas mãos de longe, como faríamos,
ou um gesto parecido, mas ele vai, e até é uma coisa um pouco bizarra para o nosso entendimento, considerando que pela lei mosaica não se podia tocar em corpo de morto, muito principalmente não se tratando de um profeta. Então ele era um homem que, mais do que qualquer um, teria que guardar esses preceitos da lei. Mas aqui ele faz uma coisa porque ele tem certeza em Deus de que dá resultado. Ele se deita, ele coloca os olhos sobre os olhos do menino, ele coloca as mãos nas mãos do menino, a pele na pele do menino, e aí o menino naturalmente já começa a dar alguma reação, começa a ter alguma reação. Queridos, quantas vezes as pessoas pedem oração, nos pedem oração, pedem a você, pedem a mim, e nós não nos envolvemos com aquela pessoa, não procuramos saber o real motivo dela necessitar de oração, não perguntamos sequer o que ela tem, o que ela está passando, o que ela gostaria que Deus fizesse. Vocês perceberam que por vezes a gente ora mecanicamente e repete o nome de alguém que nos pediram, mas sem contudo isso causar algum tipo de envolvimento? Nos envolver com os problemas alheios, amado, por vezes pesa. E nós consideramos que já temos os nossos. Consideramos que temos nossa família, já temos os próprios amigos, não precisamos de mais nenhum. E assim agimos sem convicção. Quantas vezes nos pedem oração e nós, sem nenhuma convicção, dizemos qualquer coisa. Algumas pessoas também não têm nenhum tipo de envolvimento, pedem oração e você pergunta para quê? Ela diz, para qualquer coisa, qualquer bênção que Deus me der aí, tá bom, tá de bom tamanho. Eu não estou me importando exatamente com o que eu vou ganhar. Desde que eu ganhe alguma coisa, está ótimo. E dessa maneira as nossas orações acabam não tendo resultado e a gente ficando frustrado como temos, por vezes, ficado. Terceiro lugar, amados, o que falta na tua oração e na minha é um elemento também primordial. O profeta, num primeiro momento, ele teve da parte do menino uma reação, mas ele desce provavelmente cansado e caminha pela casa, andando de um lado para outro, muito possivelmente repetindo as orações com fervor, com convicção, e depois ele volta para o seu posto de oração e volta para o seu posto de trabalho e continua, até que finalmente o menino expira, no sinal de que a vida estava nele. Então, queridos, o que nos falta na oração é persistência. Falta dizer, não vou desistir. Nem que eu pare um pouco, que eu tenha uma trégua, que eu faça um pit stop, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu posto de trabalho, eu vou voltar para o meu posto de oração, até que eu veja um resultado. Faça isso, irmão. Faça isso, irmã. Faça isso, amigo. Volte para o seu posto de trabalho, até que você finalmente vai ver resultado. Que Deus nos abençoe a todos.